Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E nesse vídeo de hoje nós vamos estudar a lição de número 18 que nós estamos aí fazendo do nosso curso Alicerces Firmes, ok, pessoal? Então hoje nós vamos falar aí sobre Isaque, filho de Abraão com Sara, como Deus cumpriu a sua promessa com Abraão e depois o que Deus exigiu de Abraão, quanto a Isaque, para mais uma vez provar a fé de Abraão, tá ok? Espero que vocês todos estejam bem, que essa semana tenha sido uma semana abençoada na vida de cada um de vocês, que Deus esteja realmente protegendo, guardando, abençoando e sustentando cada um de nós nesse tempo em que estamos vivendo, né? Um tempo aí que está acontecendo tantas coisas diferentes, né? A nossa perspectiva de aqueles, lógico, que creem na Bíblia, que creem na palavra de Deus, e já aprenderam, sobre o livro do Apocalipse, sobre as coisas que estão por vir, as coisas que vão acontecer. Parece que o cenário, está se formando nesses últimos tempos. É como eu sempre comento aqui, parece que aquelas dores de parto, as contrações estão cada vez mais fortes e realmente toda a criação, todas as criaturas de Deus, gemem e choram pela vinda do Senhor Jesus. Mas, enquanto Jesus não volta, nós não sabemos quando vai ser esse dia ou essa hora, nós só temos que ficar observando os sinais que ele deixou na sua própria palavra. Então, enquanto Jesus não volta, nós, como cristãos, aqueles que acreditamos na Bíblia, aqueles que acreditam em Jesus Cristo como sendo nosso Salvador, que acreditam no sacrifício da cruz que Ele fez por nós, nós continuamos assim semeando a palavra de Deus, procurando sempre estar ensinando a palavra de Deus e levando ela a todos aqueles que devem ouvir, ok? E que o Espírito Santo possa estar sempre ministrando aí o coração de vocês, o coração principalmente daquelas pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo, que elas possam vir a crer, que a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que todos nós, nos arrependamos dos nossos erros, nos arrependamos dos nossos pecados e possamos acreditar em Deus, em Jesus Cristo e na sua palavra. Ok, pessoal? Bom, nós vamos hoje aqui estar revisando, como sempre, as respostas da lição anterior, foi a lição de número 17, e depois nós vamos estar orando para iniciar a lição de hoje, a lição número 18. Vamos lá? Então, respostas aí da lição de número 17. Primeira pergunta: o que Deus disse a Abraão depois que Ló se separou dele? Então, Deus disse a Abraão que iria lhe dar toda a terra de Canaã. Deus também prometeu que os descendentes de Abraão seriam mais numerosos do que as estrelas. Deus disse que os descendentes de Abraão iriam viver em outro país e seriam maltratados durante 400 anos. Mas, depois daquele tempo, Deus os traria de volta à terra de Canaã, que prometera a Abraão. Então, nós sabemos, e quem não sabe, o povo israelita viveu escravo no Egito durante 400 anos, logo depois daquela época de José, quando ele foi o administrador praticamente do Egito. O faraó colocou ele como administrador, nós vamos chegar ainda lá nessa parte da história, mas Deus cumpriu as promessas que ele fez a Abraão uma a uma, tá, pessoal? Segunda pergunta: quais foram os novos nomes que Deus deu a Abrão e Sarai? Então, os novos nomes foi Abraão e Sara, que então significam
pai de multidões e mãe de muitos filhos. Terceiro, por que Abraão e Sara não podiam ter um filho, a não ser que Deus operasse um milagre? Bom, porque Sara não podia ter filhos, ela era estéril, né? Na verdade, quem era estéril não era Abraão, era Sara. Então ela não podia ter filhos. E porque ambos já eram velhos. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos quando Deus veio e fez essa promessa a Abraão. Quarta pergunta: quem foi que criou o primeiro homem e a primeira mulher? E quem dá a vida a todos os seres humanos, né? Todos os bebês? É Deus, tá? É Deus quem nos cria e quem nos dá a vida. É lógico, nós sabemos que tem todo o processo, né, biológico, da fecundação, processo biológico do crescimento do feto dentro da mulher, mas quem permite tudo isso é Deus. Quinta pergunta: há alguma coisa que Deus queria fazer, mas não pode? A resposta é não, né? Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, não tem limites. Sexta pergunta: quem conhece o futuro de cada pessoa? Ou seja, o que vai acontecer daqui 2 horas? O que vai acontecer amanhã, daqui 1 ano? Somente Deus. Sétima pergunta: Deus conhecia toda a maldade de Sodoma e Gomorra? Ou seja, o que aquele pessoal, aquele povo que vivia nessas cidades faziam? Sim, com toda certeza, né? A palavra de Deus nos diz que não adianta nós queremos nos esconder nem no mais alto monte, nem no mais profundo do mar, nem dentro de alguma caverna. Deus está em todos os lugares, conhece até os nossos pensamentos, né? Antes que a palavra chegue em nossa boca, quando ela está ainda na nossa mente, nosso coração, Deus já sabe de tudo. Oitava pergunta: se as pessoas rejeitarem a Deus, Ele as deixará impunes? A resposta é não, né? Deus, ele se interessa por todas as pessoas e ele também é o justo juiz de cada uma. Nona pergunta: por que Deus não puniu imediatamente as pessoas más de Sodoma e Gomorra? E por que Deus não pune imediatamente os pecadores hoje em dia? Resposta é porque Deus é muito amoroso, misericordioso, bondoso e paciente. Então ele dá tempo às pessoas para que elas se arrependam e confiem nele, porque a vontade, o desejo de Deus seria que todas as pessoas se arrependessem e confiassem em Deus. 10ª pergunta: será que Deus apenas ameaça, mas nunca castiga os pecadores? Resposta é não, né? Apesar dele ser um Deus muito paciente, muito bondoso, amoroso, no momento em que ele julgar ser oportuno, ele com certeza vai castigar os pecadores, né? Nós temos um exemplo aí na época de Noé, que nós já estudamos, o dilúvio, na época aí de Sodoma e Gomorra, que nós já vimos a lição passada, que Deus destruiu as 2 cidades. Então, o que acontece? Deus é muito paciente? Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem e se voltarem a Ele? Dá. Mas chega um momento em que a gente fala que é o momento de pecado pleno. Eu tenho comentado isso essa semana com as pessoas. Então, quando a humanidade chega ao nível de pecado pleno, não adianta. Aí Deus julga ser um momento oportuno e vem com castigo diante da humanidade, tá, pessoal? Então, castigo sempre virá. 11ª pergunta: será que alguém poderá deter Deus quando ele decidir castigar as pessoas por julgar que já lhes deu tempo suficiente para se arrependerem? Ou seja, mudar de pensamento? Alguém pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Não. Ele é supremo, né? Deus é supremo e ninguém é maior do que ele. 12ª pergunta: por que Deus enviou os seus anjos para resgatar Ló, sua esposa e sua família? Porque Ló concordava com Deus, que era pecador,
e porque confiava nas promessas de Deus de enviar o libertador, né? A gente pode até acrescentar aqui também que é porque Deus se lembrou de Abraão. E como Deus amava muito Abraão, ele se lembrou de Ló, que era sobrinho dele, tá? 13ª pergunta e última, né? Por que Deus transformou a esposa de Ló numa estátua de sal, né? Então, para quem não conhece a história, quando os anjos pegaram Ló, sua família, pela mão e os levaram para fora da cidade ali de Sodoma, porque eles iriam mandar fogo, né, enxofre do céu para destruir a cidade, eles deram uma ordem bem clara para Ló, para a esposa de Ló e suas filhas: olha, vocês sigam em frente e não olhem para trás, né? E na verdade, esse não olhar para trás, por que a gente às vezes olha para trás, né? Olha para a nossa vida passada? Porque às vezes a gente sente saudade de alguma coisa lá atrás, né? E foi o que aconteceu com a esposa de Ló. Na verdade, ela estava saindo daquela cidade, mas ela queria no fundo permanecer lá, porque ela já estava contaminada pelo pecado, né, que aqueles moradores sempre estavam cometendo, seja ele sexual, seja o que for. Então, quando ela olhou para trás, ela olhou com aquele sentimento de perda, né, que ela estava perdendo algo que ela gostava. E nesse momento que ela olhou para trás, ela desobedeceu a ordem de Deus, Deus a transformou numa estátua de sal, né? É um fato, é um evento, e a gente vê só na Bíblia e para a esposa de Ló. A gente não lê em nenhum outro lugar e sabe, tem conhecimento aí de outra pessoa que foi transformada numa estátua de sal, né? Mas a esposa de Ló aconteceu isso com ela porque ela não, na verdade, no fundo do coração, ela não queria sair daquela cidade, né? E ela queria continuar lá cometendo os mesmos pecados daqueles moradores, tá, pessoal? E aí, só abrindo aqui parênteses, deixa eu voltar para a câmera nossa aqui, que nós não comentamos, está na Bíblia, é que as filhas, né? Porque quando a esposa de Ló se transformou numa estátua de sal, então Ló ficou morando com as duas filhas numa caverna. Eu quero até pôr o texto aqui para nós lermos juntos. Tá aqui. Vamos ler essa parte aqui, ó. A partir do versículo 30, né? O Gênesis 19. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra. Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e a nossa linhagem não desaparecerá. Naquela mesma noite deram vinho ao pai, Ló, né? E a filha mais velha se deitou com ele. E ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. E no dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deite com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. E naquela noite, novamente, deram vinho ao pai, e a filha mais nova se deitou com ele. E novamente ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. E desse modo, as duas irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e chamou de Moabe, que é o pai dos moabitas. E a filha mais nova também deu à luz um filho e chamou de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Agora, da onde que veio
essa ideia, né, das filhas de Ló de se deitarem com o próprio pai. Será que se Deus realmente quisesse que elas tivessem descendência, né, que Ló tivesse uma descendência a partir dos seus filhos, seus netos, será que Deus não seria capaz de providenciar maridos para essas duas filhas de Ló? Tanto para a mais velha como para a mais nova? Com certeza seria. Agora, elas decidiram no coração delas e da cabeça delas, porque provavelmente tinha alguma semente, alguma coisa lá da cidade de Sodoma e Gomorra, aonde elas moravam, e com certeza deveriam ouvir conversas como essa de filhas que se deitavam com o pai, filhos com a mãe e assim por diante, porque aquela cidade de Sodoma e Gomorra, o pecado já tinha chegado ao extremo. Então ninguém estava aí com mais nada, não tinha mais respeito nenhum, não queriam saber de Deus. Então estava realmente uma cidade muito depravada, né? Então provavelmente essa ideia que elas tiveram de se deitar com o pai veio de alguma semente que ficou na cabeça delas da cidade onde elas moravam, Sodoma e Gomorra. E será que Deus abençoou, né, esses filhos que elas deram à luz, que são o povo moabita e amonita? Com certeza não, porque mais para frente nós vamos ver aí nas histórias que esses dois povos, tanto os amonitas como os moabitas, foram sempre povo contrário, foi sempre povo que batalhou, que guerreou com o povo de Israel, né? E muitos morreram com toda certeza. Então foram nações que sempre lutaram contra o povo de Israel. E a mesma coisa, né, se nós formos ver aqui, é a lição que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver sobre Isaac, né, filho da promessa de Deus a Abraão. Mas se nós voltarmos um pouco aqui no capítulo 16 de Gênesis, né, nós vamos ver aqui, ó, que Sarai, antes de Deus vir fazer a promessa a Abraão, eles não tinham filhos, porque ela era estéril. Só que Sarai tinha o quê? Uma criada, né, uma empregada egípcia chamada Agar. E Sarai disse ao seu marido: já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com a minha criada. E se ela tiver filhos, serão meus. E Abrão concordou com a proposta da sua esposa, Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, deu a sua criada egípcia Agar por mulher a Abrão, seu marido. E isso ocorreu depois de Abrão ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele concordou, teve relações com Agar e ela engravidou, né? E depois Agar, ela teve o filho de Abrão, que é o Ismael, né? O filho dele se chamou Ismael, e que nós hoje, quem já estudou história e tal, sabemos que Ismael, depois Sarai ficou com ciúmes, depois que Sarai teve Isaac, o filho da promessa, ela ficou com muito ciúme da criada egípcia, Agar, e do filho dela, Ismael, e enfim, ela expulsou a criada com o filho, e assim eles foram embora e se formaram através de Ismael, esse primeiro filho de Abrão, com a empregada, formou os ismaelitas, né? Um povo hoje, um povo enorme, um povo descendente, são os muçulmanos, né? Um povo que está sempre em luta contra Israel. Então foi uma outra nação que se tornou muito numerosa, os descendentes de Ismael, e que estão em constante, dentro da história, estão em constante conflito e luta contra os israelitas. Então tudo que nós vemos de coisas que aconteceram na história, de pessoas que tomaram decisões por conta própria, da própria cabeça, sem antes consultar a Deus, achando que aquilo era a solução para os seus problemas, nós vimos que depois causou, e até hoje ainda causa, transtornos para o povo de Deus.
causa lutas para eles mesmos, para os próprios israelitas, né? Porque foram eles que erraram em tomar essas decisões e hoje sofrem as consequências. Resumo, o que eu quero resumir aqui? Todas as decisões que nós vamos tomar nas nossas vidas, principalmente as mais importantes, as mais impactantes, nós temos que consultar a Deus, nós temos que orar, nós temos que aguardar uma resposta para saber se realmente essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Antes que a gente dê um passo precipitado, que a gente erre e esse erro nos traga uma consequência grave ou permanente em nossas vidas. Então, tudo que nós formos fazer, vamos consultar a Deus, vamos estar orando, buscando a direção de Deus e a paz dele em nosso coração. Ok, pessoal? É isso aí, já falei bastante, né? 21 minutos já aqui. Nós nem entramos ainda na nossa lição de hoje, que é a lição de 18. Mas vamos orar rapidinho, né? Para a gente poder estudar hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te entregamos nossas vidas diante do teu altar, nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos que nessa manhã de hoje o Senhor abençoe nossos estudos, abençoe a tua palavra, ó Deus, em nossas vidas, que nós possamos realmente aprender um pouco mais de ti, possamos te conhecer melhor, ó Pai, conhecer a tua palavra, que é a tua vontade para cada um de nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja presente, Pai, em todos esses momentos da nossa vida, nos orientando, Senhor, nos dando discernimento. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão especial, tão oportuno que o Senhor está nos concedendo de estar diante de ti, da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Então vamos lá, nossa lição de hoje, é a lição de número 18. Deus deu Isaac e Deus resgatou Isaac da morte, né? Nós vamos aprender, nós vamos ver aí por que Deus resgatou Isaac da morte, o filho da promessa. Bom, então, lição de hoje, a lição 18. Deixa eu só beber um gole d'água aqui rapidamente. Ok. Então, o objetivo da nossa lição é mostrar que tudo e todos pertencem a Deus, é mostrar que nada é difícil demais para Deus, mostrar que o homem não pode salvar a si mesmo e mostrar que Deus salva aqueles que confiam nele, né? Então, essa lição de hoje também vai nos ajudar a ver que ele pode aproximar-se de Deus somente pela fé, né? Quem pode se aproximar de Deus? Nós. Então, ver que nós podemos nos aproximar de Deus somente pela fé. Porque nós não vemos Deus, né? Nós simplesmente acreditamos na palavra dele que diz que ele existe, né? Nós vemos as coisas que foram criadas e estão ao nosso redor. E através dessas coisas criadas nós vemos que Deus existe. Então é pela fé. Ver a soberania, a onipotência, a fidelidade, a imutabilidade e graça de Deus. E ver que um homem comum pode ter fé para fazer algo terrivelmente difícil, se a sua fé estiver em Deus, que é digno de toda confiança. Reconhecer o direito de Deus sobre a nossa vida, porque Ele é o dono de tudo e de todos. Bom, na nossa última lição, nós vimos que Abraão creu em Deus e que Deus imputou-lhe sua fé como justiça. E hoje nós veremos o maior teste da confiança pela qual Abraão passou. Porém, mais importante do que a confiança de Abraão foi a fidelidade de Deus em quem ele confiava. Deus é o foco central dessa história e de toda a Bíblia. Deus cumpriu sua promessa e deu um filho a Abraão e Sara. Deus prometeu dar um filho a Abraão e Sara, apesar de serem velhos demais para terem filhos. Nesse tempo, Abraão tinha 100 anos
e Sara 90. Sara sorriu quando Deus disse que ela teria um filho, né? Gênesis 18, 12. Vamos lá. 18, 12. Por isso, Sara riu por dentro, pensando: depois de velha, e o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer, ter filhos? Né? Então Sara pensou com ela e sorriu. Mas como Deus conhece o nosso interior, Deus sabia que ela não tinha acreditado muito no que ele tinha falado. Então Sara nunca tinha tido um filho, porque ela era estéril. Ela sabia que aquilo seria naturalmente impossível na idade dela. Mas nada é impossível para Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Né? Então, Salmos 115, 3, Jeremias 32, 17 e Lucas 1, 37 vai nos dizer aí que Deus é soberano, é o Criador e que Ele pode fazer o que Ele quiser, que nada é impossível para Ele. Então, muitos anos se passaram desde o dia em que Deus prometera dar um filho a Abraão. Mas Deus não tinha se esquecido da sua promessa. Ele não tinha mudado de ideia. E Sara teve um filho exatamente como Deus prometera. E Abraão e Sara chamaram seu filho de Isaque. Agora vamos lá em Gênesis 21. Então o Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, no prazo indicado por Deus. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. E Deus podia decidir dar um filho a Abraão e Sara, porque Ele é o Criador de todas as pessoas e de todas as coisas, né? Como também está relatado em Atos 17, 25. E Deus dá vida a todas as pessoas em todo o lugar. Foi Ele quem deu a vida a nossos antepassados, foi Ele quem deu a vida a cada um de nós e aos nossos filhos. E esse mundo, bem como todas as pessoas, pertencem a Deus. Tá? Vamos só dar uma lida aqui em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. Então, seus, ó Senhor, são o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E o Senhor governa todas as coisas. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. Né? Então, até as pessoas que têm destaque, pessoas que são importantes, são porque Deus permitiu e porque Deus as concedeu serem assim. Então, todas as coisas estão aí debaixo do poder de Deus e Deus controla o que e o que Ele quiser. Tá? Então, Abraão e Sara pertenciam a Deus. E o filho deles, Isaque, também pertencia a Deus. E Deus mandou Abraão oferecer Isaque. Vejam só, muitos anos se passaram e Isaque cresceu, tornando-se um rapaz. Seu pai e sua mãe o amavam. Abraão
cria que todas as promessas de Deus acerca do libertador vindouro, né? Sempre que a gente fala aqui sobre libertador vindouro, nós estamos falando de Jesus Cristo, tá, pessoal? Seriam cumpridas através de Isaac e seus descendentes. Por que Abraão acreditava nisso? Porque foi o que Deus prometeu para ele. Que Deus daria um filho para ele na velhice. Esse filho se chamaria Isaac. E o libertador vindouro viria através da descendência de Isaac, né? E que essa descendência de Isaac seria uma grande nação. Seria muitas e muitas pessoas, mais do que as estrelas do céu e a areia do mar. Essa foi a promessa de Deus. Então Abraão cria nisso. Então um dia Deus disse a Abraão que fizesse a mais inesperada e difícil de todas as coisas, né? Vamos ler Gênesis agora 22, 1 e 2. Então, depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Bom, e eu e você faríamos, né, se Deus chegasse a nós, pedisse para nós sacrificar o nosso próprio filho, colocar nosso próprio filho diante do altar, imolar ele com uma faca e queimar, né? O que nós faríamos? Será que nós teríamos essa fé que Abraão teve? Será que nós acreditaríamos no que Abraão acreditou? E mesmo cumprindo ali as ordens de Deus, Deus poderia ressuscitar Isaque? Então vamos ver aqui. Deus estava testando Abraão para ver se ele amava mais a Isaque do que a ele. Então esse é um ponto chave que nós devemos entender, tá? Então todos nós que nos dizemos ser pessoas cristãs, né? O que é um cristão? Cristão é todo aquele que acredita em Jesus Cristo e acredita na Bíblia. Isso é um cristão. Não é porque é de igreja protestante, não é porque é de igreja católica. O cristão é aquele que acredita na Bíblia, que acredita em Jesus Cristo, tá? Então, ele estava testando Abraão. E Deus nos fala que nós cristãos devemos amar mais a Ele, a Deus, do que todas as outras coisas, tá? Tudo aquilo que nós temos em nossa vida, seja nossa esposa, seja nossos filhos, que são nossa família, seja nosso trabalho, seja nosso automóvel, seja algum hobby na nossa vida, nada disso pode ocupar o lugar de Deus, ou seja, o primeiro lugar em nossa vida. Então nós devemos sempre amar mais a Deus do que todas as outras coisas. E Deus quis testar Abraão para ver se Abraão amava mais o seu filho Isaque ou se realmente ele amava mais a Deus. E que autoridade tinha Deus de dizer a Abraão para tomar Isaque e oferecê-lo como sacrifício? Será que Deus podia fazer isso? Vamos ver aqui um comentário. Será que seu vizinho ou qualquer outra pessoa tem o direito de dizer a você o que fazer com seus filhos, sua casa, seu carro, seus bens? Com certeza não. E por que não? Porque eles são seus, né? Então, eles pertencem a você e não ao seu vizinho. Mas Isaque não pertencia a Abraão? Não era Isaque filho de Abraão?
Não tinha Abraão autoridade sobre Isaac? Isaac era filho de Abraão, mas quem foi que deu a vida a Isaac? Quem deu Isaac a Abraão? Sara. Quem foi que deu Isaac, Abraão e Sara? Foi Deus. Isaac, então, pertencia a Deus. Foi um milagre que Deus fez na vida de Abraão e Sara. Então, Isaac era e pertencia a Deus. Era filho, pertencia a Deus. Então, Deus é quem dá vida a todas as pessoas e a todo ser vivo. Deus criou todas as coisas. Portanto, Deus tem autoridade sobre todas as coisas e pessoas. E Abraão, mesmo nessa situação dificilmente terrível, creu em Deus. Mais uma vez, ele acreditou. Então pensem sobre o que estava acontecendo. Que surpresa não deve ter sido para Abraão. Que teste tremendo. Será que Deus tinha mudado de ideia quanto a Isaac e quanto às suas promessas? Como as promessas de Deus poderiam cumprir-se através de Isaac se Abraão o matasse? Porque Deus tinha dito a Abraão que através de Isaac e seus descendentes seriam abençoados e que o libertador vindouro viria através dele, né? E se matasse Isaac, essa promessa de Deus ia para onde, certo? Será que Deus tinha se arrependido dessa promessa? Será que Deus havia mudado de ideia? Será que Deus havia decidido que o libertador vindouro não seria mais um descendente de Isaac? E como Abraão reagiu a tudo isso? Apesar de Deus ter dito a Abraão que sacrificasse Isaac, Abraão não duvidou e nem questionou a Deus. Ele aceitou o que Deus tinha dito. E como ele pôde reagir assim dessa forma? É porque Abraão conhecia e cria, ele acreditava em Deus. E ele sabia que Deus não mentiria. Ele sabia que não lhe teria dado as promessas para depois mudar de ideia. Então, tinha na lembrança, na mente, no coração de Abraão, as promessas ainda de Deus, que através de Isaac ele teria uma multidão de descendentes. Então, Abraão não se esqueceu de forma nenhuma dessa promessa de Deus, ele sabia que Deus não ia voltar atrás com isso. Então, ele confiava em Deus e cria que Deus cumpriria sua palavra. Mas não é isso uma coisa dificílima para um homem fazer? Matar, sacrificar seu próprio filho? Abraão era uma pessoa como nós. E esse teste de fé era terrivelmente difícil. Melhor dizendo, impossível. Mas Abraão tinha colocado sua inteira confiança em Deus. E ele já tinha percebido que Deus nunca falha, né? Então vou abrir um parênteses aqui e fazer uma observação, comparando com os dias de hoje, para nós termos consciência que os dias atuais que nós estamos vivendo têm sido dias difíceis, têm sido dias onde o pecado da humanidade está chegando novamente naquele nível pleno, porque o que nós estamos ouvindo de notícias de pais que têm matado os seus filhos, matado a sua ex-esposa, enfim, tem feito coisas terríveis nesse mundo, não porque Deus mandou, porque esse fato que nós estamos aprendendo aqui foi um fato único na história, que Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho, porque ele estava testando a fé de Abraão. E mesmo assim nós vamos aprender aqui que ele não deixou, Deus não deixou Abraão matar seu filho Isaac. Então Deus nunca vai permitir que um pai mate o seu filho. Então tudo isso que vem acontecendo hoje em dia, esses noticiários que a gente ouve de pais que se separaram da esposa, a esposa não aceitou mais o marido por diversos problemas, aí como revolta, o marido vai lá, sai com os filhos, fala que vai passear, fala que vai passar um dia e acaba matando os filhos.
e tirando sua própria vida, isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do inimigo das nossas vidas. É ele que quer matar, roubar e destruir. É ele que quer acabar com as famílias, tá? Então não tem nada a ver com Deus o que tem acontecido hoje em dia. Mas vamos lá, voltar à nossa lição aqui. É difícil imaginarmos alguém que nunca falha em cumprir sua palavra. Nossas intenções podem ser muito boas, mas nós de vez em quando falhamos. Ficamos ocupados ou cansados ou distraídos e falhamos em cumprir o que prometemos. Mas Deus não é como nós. Abraão descobriu o que cada pessoa precisa descobrir por si mesma. O que nós precisamos descobrir? Que Deus nunca falha em cumprir as coisas que promete fazer. Podemos confiar totalmente nele. É isso que Deus quer que façamos, que creiamos nele. Hebreus 11:19 diz que Abraão creu que, mesmo que ele matasse, que Abraão matasse Isaque, em obediência a Deus, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Porque ele sabia que isso era impossível para um homem ressuscitar um morto, mas confiava que Deus poderia fazer isso tranquilamente. Tá? Então Abraão era diferente de Adão e Eva, e com certeza diferente de nós. Quando eles estavam no jardim, Adão e Eva, Deus disse a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se eles comessem naquele mesmo dia, certamente morreriam. Nós já aprendemos sobre isso, que eles morreriam naquele mesmo dia espiritualmente, ou seja, seria cortado o relacionamento que Deus tinha com eles. Mas quando Satanás disse a Eva que eles não morreriam, Satanás estava falando que eles não morreriam fisicamente naquele mesmo dia. Adão e Eva creram em Satanás. Duvidaram da palavra de Deus e lhe desobedeceram. Adão e Eva não creram em Deus, mas Abraão creu. Ele creu que Deus cumpriria a sua palavra, a sua promessa com referência a Isaque. Então, Abraão creu e confiou em Deus. E imediatamente tomou providências para ir ao lugar onde Deus prometera guiá-lo. Agora vamos ver Gênesis 22, 3 e 5. Então, na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. E depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Então você vê que aqui Deus indicou esse Monte Moriá, que ficava a 3 dias de caminhada da onde eles moravam. Então Deus deu a oportunidade de mais 3 dias de Abraão estar pensando, repensando e voltar para casa sem obedecer a ele. Então não foi um lugar pertinho que Abraão tinha que sacrificar o filho. Foi um lugar que ficava a 3 dias de distância. Então você imagina o que não passou na cabeça de Abraão e do próprio filho Isaque durante esses 3 dias. Mas Abraão foi firme e foi até o lugar onde Deus indicou. E você vê a fé de Abraão num outro detalhe. Olha o que Abraão disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz, seria Isaque, vamos até lá no monte e depois de adorarmos, voltaremos.
né? Ele não disse eu voltarei. Ele disse voltaremos. Eu e meu filho Isaque voltaremos. Então, realmente, Abraão acreditava que ele ia fazer o sacrifício com o filho, como Deus ordenou, mas que Deus iria dar um jeito e iria ressuscitar Isaque. E ele voltaria com o filho. Essa é uma fé realmente inabalável de Abraão, né? Inquestionável. Isaque questionou seu pai, né? Abraão, e Abraão respondeu que Isaque questionou. Então vamos continuar lendo aqui os versículos 6 e 7. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. E Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: Temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aonde está o cordeiro? Porque Isaque estava vendo tudo ali sendo preparado. Mas cadê o sacrifício em si? Considere a situação de Isaque. Sem dúvida, ele já tinha presenciado muitos sacrifícios do seu pai. E ele não podia entender por que eles não tinham levado um cordeiro consigo para sacrificar. Abraão não tinha dito a Isaque o que Deus lhe dissera para fazer. Então, até aquele momento, Isaque não sabia que o pai ia sacrificar ele. E Abraão respondeu o seguinte para Isaque: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Então a resposta de Abraão para o seu filho Isaque foi que Deus iria prover o cordeiro. Então Abraão confiou em Deus, né? Como nós já vimos, ele cria que Deus iria ressuscitar Isaque, né? Se nós lemos aqui Hebreus 11, 17 a 19, vamos ver isso. Então, crer em Deus é a coisa mais importante que podemos fazer. Escutar uma pregação ou simplesmente ler ou ouvir as palavras da Bíblia não nos libertará do controle de Satanás. Nós devemos acatar as palavras de Deus e confiar nele. Ou seja, a gente não deve ir simplesmente à igreja. Nós não devemos simplesmente ouvir pregações pela internet, estudar a palavra de Deus pela internet e crer que isso é o suficiente. Nós temos que ouvir, crer e cumprir o que nós estamos recebendo de instruções de Deus na nossa vida. Nós temos que exercer a nossa fé. Se você ficasse doente e fosse ao médico e ele prescrevesse um remédio, será que você ficaria curado só de ouvir o médico falar sobre o remédio e como ele poderia curá-lo? Será que isso o curaria? Então, só de ouvir a palavra de Deus também não nos ajudará em nada. Se ouvirmos, mas recusarmos crer, estaremos fazendo o que Satanás fez quando falou com Eva. Estaremos chamando Deus de mentiroso. Deus jamais aceitará aqueles que recusarem crer nele. Deus aceita aqueles que, como Abraão, creem em tudo o que diz e confiam somente em Deus. Tá? Então nós temos que crer em Deus e cumprir aquilo que Ele está mandando nós fazermos. Abraão amarrou Isaque. Versículo 9 e 10. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele,
amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar em cima da lenha. E depois pegou a faca para sacrificar seu filho, para imolar Isaque. Não havia escape para Isaque, né? Ele foi amarrado e deitado no altar. Então não tinha para onde correr, estava amarrado. E Abraão ergueu a faca para matá-lo. E Deus tinha mandado Abraão oferecer como sacrifício. E não havia meio de Isaque escapar, uma vez que estava sobre o altar. Foi assim também quando Deus fechou a porta da arca após Noé. A família de Noé e todos os animais e pássaros estavam a salvo dentro da arca. Mas não havia escapatória para os que ficaram fora por não terem acreditado em Deus. E não houve escapatória para as pessoas das perversas cidades de Sodoma e Gomorra quando Deus mandou fogo sobre elas. Não houve escapatória para a mulher de Ló quando ela desobedeceu e olhou para trás. Deus salvou Noé e sua família do dilúvio. Deus salvou Ló e suas filhas do fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. E somente Deus poderia salvar Isaque de ser morto. Há algum modo pelo qual possamos nos salvar da morte ou do castigo eterno por causa dos nossos pecados? Não. Não podemos salvar a nós mesmos. Deus castigará o pecado. Ninguém pode escapar de Deus. Deus, somente Deus, pode arranjar um meio de escape. E você sabe o que Deus fez? Leiamos o que a Bíblia diz. Então, só resumindo aqui. Nós, seres humanos, não tem nada que nós possamos fazer de bom na nossa vida para que nós possamos salvar a nós mesmos, a não ser acreditarmos em Deus, acreditarmos na palavra de Deus e acreditarmos que Jesus Cristo, ele já veio a esse mundo e ele já fez o sacrifício final, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, e que hoje esse sangue derramado por nossas vidas é ele quem nos perdoa nossos erros, quem perdoa os nossos pecados, quem nos limpa, quem nos purifica e que nos faz sermos aceitos por Deus. Então não tem nada que nós, por conta própria, possamos fazer para sermos aceitos por Deus. Somente acreditarmos na graça e na misericórdia do sacrifício de Jesus, porque é Ele quem nos faz ser aceitos por Deus. Somente dessa forma. Então vamos ver aqui qual foi o tipo de escapatória que Deus deu a Isaque. Então Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque. Versículos 10 a 12. E depois pegou a faca para sacrificar seu filho. E nesse momento, o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Então o anjo disse: Não toque no rapaz, e nem lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo o seu amado filho, o seu único filho. E Deus salvou Isaque. E Deus disse a Abraão que não matasse seu filho. Porém, Isaque não poderia ter sido salvo, a não ser que houvesse outro sacrifício apropriado para oferecer a Deus. Abraão e Isaque não tinham sacrifício apropriado com eles, né? Eles não levaram nenhum cordeiro, nada assim. Mas Deus providenciou outra oferta no lugar de Isaque. Abraão não poderia providenciar um sacrifício, mas Deus misericordiosamente providenciou um cordeiro
para substituir Isaque. Vamos ver o versículo 13. Nisso, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor no lugar de Isaque. E Deus fez com que o carneiro ficasse preso pelos chifres nos arbustos. Se ele tivesse prendido por qualquer outra parte do corpo, esse carneiro teria se machucado tentando soltar-se. E se tivesse se machucado, não teria sido uma oferta aceitável a Deus. Se nós lermos aqui Êxodo 12:5, Levítico, nós vamos ver que Deus não aceita sacrifícios que tenham marcas ou manchas, né? Êxodo 12:5, vamos ler aqui. Então, Êxodo 12:5 diz: o cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. Em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. Então, podia ser para sacrificar a Deus, poderia ser um cordeiro ou um cabrito. Porém, deveria ser um cabrito, um cordeiro macho de 1 ano e não podia ter defeito algum, tá, pessoal? Então, essa era a exigência de Deus. Então, Deus prendeu, né, aquele cordeiro no arbusto pelo chifre para que não tivesse nenhum machucado nele. Então Deus só teria aceitado um animal sadio e forte como sacrifício, porque Deus é perfeito e ele só aceitará o que é perfeito para sacrifício. Então Deus providenciou um sacrifício aceitável no lugar de Isaque. Deus é fiel. Ele cumpriu sua promessa a Abraão. Através de Isaque, Deus daria a Abraão muitos descendentes. Abraão tirou Isaque do altar e colocou o carneiro que Deus havia providenciado, a fim de que ele fosse morto no lugar de Isaque. Abraão matou o carneiro e o queimou como oferta a Deus. O carneiro morreu no lugar de Isaque. O carneiro foi o substituto de Isaque. Deus salvou Isaque, providenciando um carneiro para morrer em seu lugar. E só abrindo parênteses aqui também, isso nos remete a dizer que Deus mandou o seu único filho, Jesus Cristo, também para morrer em sacrifício no nosso lugar. Nós vamos aprender ainda que Jesus foi o sacrifício final que Deus deu em nosso lugar. Então, hoje em dia, nós não devemos mais fazer sacrifícios de animais como o povo antigamente fazia, porque era uma ordem de Deus a ele sacrificar os animais para que assim, com o derramar do sangue do animal, pudesse Deus perdoar temporariamente os pecados daquele povo ou daquela família. Mas hoje nós temos o sacrifício final, que foi o sangue derramado de Jesus Cristo. Então nós não devemos mais sacrificar ninguém e nenhum animal para termos algo de Deus. Então Abraão confiou em Deus para enviar o libertador. Vamos ler agora o versículo 14 ao 19. Gênesis 22, 14 ao 19. E Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: Juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu
e como areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. E assim voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, aonde passaram a morar. Abraão chamou o lugar onde Deus providenciou de o Senhor proverá. Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque. Abraão cria que Deus também providenciaria o libertador para resgatar a humanidade do poder de Satanás e do castigo pelo pecado. Bom, estamos concluindo aqui nossa lição de hoje. Vamos ler Gálatas aqui, 3, 6 ao 9. Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. As Escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: Eu abençoarei aqueles que, em todas as nações, confiarem em mim como você. E assim acontece. Todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, recebeu. Tá? Então, mesmo nós, não sendo descendentes do povo judeu, ou seja, mesmo nós sendo gentios, povos de outras nações, se nós crermos e acreditarmos em Deus, assim como Abraão acreditou, Deus também nos fará homens de fé e filhos dele, tá? Vai nos amputar também justiça e vai nos abençoar como abençoou Abraão. Conclusão: não podemos sequer imaginar a dificuldade da prova que Abraão enfrentou, mas podemos ver que Deus recompensou a sua fé. Ele providenciou um meio para que Isaque fosse salvo. Providenciou um sacrifício aceitável, um carneiro para morrer no lugar de Isaque. A linhagem do libertador prometido foi reservada para cumprir suas promessas. Deus é digno de toda a nossa confiança. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus, tenham aprendido sobre a fé de Abraão, sobre que Deus jamais vai voltar atrás contra as suas promessas, que Ele sempre vai providenciar um escape para aqueles que acreditam e que cumprem a palavra dele. Tá? Se você gostou dessa nossa lição, deixe o seu like aí nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, se inscreva, ativa o sininho que você sempre será notificado cada vez que eu lançar um vídeo novo. E também faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal com outras pessoas, espalhando assim a palavra de Deus a quem você ama. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo até esse momento. Vamos estar orando, finalizando essa lição, e que Deus possa aí nos abençoar essa semana que teremos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa lição, pelas tuas palavras, por isso que nós aprendemos hoje, que a fé, Senhor, de Abraão foi uma fé inabalável, que ele propôs em seu coração te obedecer e sacrificar seu único filho. Nós sabemos, ó Pai, que hoje o Senhor não vai nos pedir nossos filhos para sacrificar, mas o Senhor pede, Pai, que tudo o que nós fizermos possa ser o amor por Ti em primeiro lugar em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a amá-lo em primeiro lugar. Que o Senhor nos ajude a aprender a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a cumprir, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. Que nós possamos ser referências, Senhor, para outras pessoas. Que o Senhor possa nos abençoar durante mais uma semana. Que o Senhor possa, Senhor, nos livrar de todo mal.
toda doença, toda enfermidade, todo perigo escondido, Senhor. O Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, e possamos ter, Pai, diante da Tua presença, ótimos dias, Senhor. Obrigado por tudo. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir.